Oi, turma, tudo bem? Então, hoje nós vamos ter a última aula da semana de História e de Geografia. Hoje a gente vai finalizar o capítulo 6 e nós vamos relembrar, né, tudo que a gente aprendeu a semana inteira sobre, então, né, o meio rural e o descobrimento do Brasil, como era a agricultura, né, enfim. Então, primeiro. Quando chegaram, então, ao território que hoje corresponde ao Brasil, que não era chamado de Brasil, né? Os portugueses, então, eles se depararam com uma vegetação diversificada, né? Um grande número de animais e de povos indígenas. Não havia nessa época, então, construções como existem atualmente, como prédios, empresas e assim por diante, indústrias, né? Depois, a primeira atividade lucrativa, então, dos portugueses aqui no Brasil foi a extração do pau-brasil, né, gente? Que é aquela árvore com madeira resistente e que podia ser usado para produzir um corante capaz de tingir tecidos e também porque ela era uma árvore com uma madeira tão resistente que era excelente para construir móveis e outras coisas, né? Para extrair, então, o pau-brasil, os portugueses exploravam a mão de obra dos índios, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. Depois, com o passar do tempo, então, os portugueses eles perceberam que era preciso ocupar o território brasileiro para evitar que outros povos invadissem o território. Assim, então, eles começaram a realizar atividades no território, como por exemplo, o cultivo de cana-de-açúcar, né? E assim, então, começou o início da vida no espaço rural. Aqui, então, é uma plantação de cana-de-açúcar do Brasil colonial, né? Que a gente chama o Brasil daquela época. E a principal força de trabalho que foi usada no cultivo, então, de cana-de-açúcar foi a mão de obra escravizada, né, gente? Nos engenhos, os escravizados eram responsáveis, entre outras atividades, por preparar o terreno, plantar, colher e ainda transportar os produtos cultivados. E eles não recebiam nada por isso, porque eles eram escravizados, né? Depois, então, a gente teve outras figuras, né, no meio rural, no primeiro meio rural aí do Brasil, né, além dos escravizados, então, trabalhavam os feitores, né, que era quem ficava responsável por cuidar da qualidade do serviço, né, que os escravizados estavam fazendo. A gente também tinha o senhor, né, do engenho, que era o dono, né, de todos os escravos, era o dono das terras, era o dono da casa, era ele que comandava tudo, né? E o lucro então ia para ele. E a gente também tinha as pessoas livres, que eram os vaqueiros, aqueles que ficavam responsáveis, né, então, pela criação dos bois que ajudavam no transporte e também na execução da produção da cana de da açúcar que vinha da cana de açúcar, né? E depois, então, gente, depois de alguns anos tendo cultivo apenas de açúcar, de cana de açúcar, começaram então o cultivo dos cafés, né? Ele começou a se destacar no Brasil e nessa época, então, era bem grande o hábito de beber café. Então, né, virou um comércio muito lucrativo. Ah, vamos plantar café porque dá dinheiro, né? Então, primeiramente, quem começou a trabalhar nas fazendas de café foram os escravizados, né, de origem africana. Que foram as pessoas que trouxeram, que foram trazidas nos navios para serem escravos aqui, né? Vieram lá da África. Mais tarde, então, com a pressão pelo fim da escravidão, vieram os imigrantes. Os imigrantes, então, né, como os italianos, os alemães e os espanhóis que vieram dos países deles para cá em busca de emprego e de oportunidades melhores, né, para a vida deles. Então, eles passaram a trabalhar nas fazendas de cafés, né?
os imigrantes. Então, é isso. Assistam então agora a aula de geografia para a gente finalizar a nossa semana. E não esqueçam, se tiverem alguma dúvida, pode chamar a prof, tá bom? Um beijo.